Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e hoje nós vamos conversar sobre um tema extremamente atual. Nos últimos tempos, medicamentos como Ozempic e Mounjaro ganharam espaço nas conversas, nas redes sociais e até no dia a dia de quem busca emagrecimento. O que pouca gente sabe é que esses remédios foram criados para tratamento do diabetes e não são uma solução mágica para quem deseja perder uns quilos rapidamente. Além dos riscos físicos, também existem impactos emocionais importantes quando a perda de peso não vem acompanhada de mudanças de hábitos e cuidados com a saúde mental. Para explicar melhor como tudo isso funciona, a gente conversa agora com o nutrólogo e cirurgião Dr. Jean Uchon e com a psicóloga Simone Colgo. Bom dia, Jean. Bom dia, Simone. Um prazer recebê-los aqui para falar de um tema extremamente importante e atual. Bom dia, Yashi. Muito bom, muito obrigado pelo convite aqui. É uma honra estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre esse tema que está em Ibope, né? Tá em altíssimo, né? Bom dia, doutor. Vamos lá, Jean. Conta um pouco para a gente sobre esses novos medicamentos que têm demonstrado um perfil importante para redução de peso. Eles realmente trazem grandes benefícios, né, para a população, né? Sim, são medicamentos que eles vieram para mudar toda a parte do tratamento que a gente tinha anteriormente voltado à obesidade, né? É importante a gente salientar que essas medicações elas não começaram com o tratamento da obesidade, né? Primeiramente, elas foram criadas como forma de tratar o diabetes e como o efeito colateral era uma perda de peso significativa, a gente conseguiu, a partir disso, voltar esses medicamentos para a obesidade. Mas é importante a gente saber que a mesma medicação ela exige doses diferentes para o tratamento, tanto do diabetes como tratamento da obesidade. São medicações que revolucionaram o mercado do Uma propriamente grande dito, revolução, né? E fez do que é hoje a facilidade hoje que nós temos para o tratamento, que antes era muito complicado, o tratamento da obesidade. A gente não tinha medicamentos e hoje em dia a gente sabe que a obesidade, como uma doença metabólica, uma doença crônica metabólica, ela precisa ser tratada muitas das vezes com medicações. E a gente tinha falta dessas medicações no mercado, hoje em dia elas vieram para melhorar todo esse aspecto. Agora, é importantíssimo que o paciente tenha uma orientação adequada para o uso desses medicamentos, né? Com certeza. Eu acho que o grande problema que está nessas medicações, eu acho que é justamente isso. O pessoal usa de forma totalmente indiscriminada. E essas medicações, como qualquer outra medicação e suplementação, elas têm possibilidade de efeitos colaterais e não são indicadas para todo mundo. Quem quer perder 3 quilinhos usar essa medicação porque está um pouquinho acima do peso. Então tem muitos outros aspectos relacionados a isso e o pessoal acha que é só comprar essas medicações e começar a usar que está tudo resolvido. Na realidade, não resolveu nada, né? A gente só está tratando, nem começando a parte do tratamento. Você falou sobre um ponto importante, né? Tem pessoas que às vezes querem perder 2, 3 quilos e buscam esses medicamentos sem realmente realizar uma avaliação adequada e buscar os caminhos possíveis para que isso aconteça. Quando esses medicamentos estão indicados? Bom, esses medicamentos eles são indicados para paciente que tem um quadro de sobrepeso importante. O sobrepeso a gente diagnostica ele pelo IMC, que é o índice de massa corporal. Então, o IMC acima de 28 seria uma das indicações, desde que essa pessoa tenha alguma doença, alguma outra comorbidade associada, ou pacientes com obesidade, que seria o IMC acima de 30. Então, essa pessoa ela já teria a indicação. É importante que nós estamos também remodelando um pouquinho sobre os critérios de obesidade. E antigamente a gente via como obesidade apenas o IMC, hoje a gente começa a trazer mais pelo percentual de gordura, já que a obesidade nada mais é do que um excesso de gordura corporal. Então, esse excesso de gordura corporal, a gente sabe de todas as disfunções metabólicas e ela vai atingir a nossa saúde em diversos aspectos. É por isso que essas medicações elas são indicadas nesses casos. Não quem quer perder 1 quilo, 2 quilos para ir para alguma festa ou alguma coisa assim. Simone, agora é você, né? Eu falei com o Jean um tempinho aqui para contextualizar, mas Simone, existem muitos aspectos emocionais envolvidos na questão
do tratamento, né, da obesidade. Uhum. Quais são os principais pontos que merecem atenção na primeira abordagem do paciente? A gente precisa compreender que se a pessoa ela tem um sobrepeso, ela tem um excesso de peso, não é porque ela quer, né? Porque ela é incapaz de se autorregular, né? Não é porque a pessoa não quer, né? Estar num peso adequado ali, né, para ela poder fazer um exercício físico, porque muitas pessoas, né, obesas têm dificuldade, inclusive, né, de diminuir o peso em função do estigma que se tem sobre a obesidade, a dificuldade de ir para um espaço fazer um exercício físico, muito julgamento, a pressão estética sobre a mulher, especialmente, é muito forte, né, para se adequar a um corpo ideal. Então, a gente tem que olhar para o quanto muitos ingredientes fazem parte do comportamento alimentar, né? Então, a gente tem que olhar para condições de vida, histórico, familiar, né? Cultura alimentar de uma família, o acesso a recursos para que a pessoa consiga lidar com o excesso de peso e não somente colocar nela uma culpa por não conseguir né, assim, estar num peso dentro do IMC, né, ideal para a estatura, para o biotipo da pessoa, como o doutor colocou. Existem aspectos envolvidos também, como ansiedade, depressão, a própria compulsão alimentar, que envolvem como fatores causais para a obesidade também, né, Simone? Perfeito, doutor. Não, a gente tem que, inclusive, fazer uma diferenciação, porque a obesidade, ela é uma doença, ela não é um transtorno mental, como a compulsão alimentar. Não necessariamente a pessoa que tem o transtorno de compulsão alimentar, ela vai apresentar um grande excesso de peso ou vai ser obesa. A título de elucidação, a compulsão alimentar, ela descreve um comportamento onde a pessoa ela come grandes quantidades de comida muito acima do ideal para as necessidades dela. Então, por exemplo, não é que a pessoa ela vai num rodízio de sushi, de pizza, se hiperalimentar, isso caracteriza uma compulsão alimentar. Não, isso caracteriza um excesso alimentar no momento em que você está confraternizando com outras pessoas, né? Na compulsão alimentar, a pessoa, inclusive, pode ter comportamento de comer escondido, excessivamente. Então, a pessoa, numa refeição, ela consome a quantidade de calorias que ela poderia consumir ao longo de uma semana, por exemplo, né? Ela pode, por exemplo, comer alimentos que não são... E depois ela até se arrepende, Até se arrepende, né? E ela come alimentos que não são prazerosos. Eu já acompanhei pessoas que, por exemplo, descongelavam feijão sem tempero e acabavam, né, comendo sem prazer, para preencher ali, né, um vazio, né? Esses são os relatos que eu ouço. A gente vai fazer um pequeno intervalo e depois volto para conversar um pouco mais sobre esse tema. Já voltamos. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor. Com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. Estrutura preparada para acolher.
Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na Proexames unimos tecnologia de ponta e um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. Proexames. Diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Pelo dia que ficou confirmado que o pior já tinha passado. Por confiar uma vida inteira na gente. Muito obrigado. Sabin 40 anos. Uma vida ao seu lado. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo cuidado com você. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, entrevistando hoje o nutrólogo, o cirurgião geral, Dr. Jean Mouchon, e a psicóloga Simone Coco. Jean, obviamente que o tratamento da obesidade tem como princípio básico a mudança de hábitos de vida. Então, o que eu gostaria que você nos falasse, o quão é importante, além do tratamento medicamentoso, a adoção de bons hábitos de vida, que aí vão garantir, né, um resultado melhor, né? Sim, com certeza. Atualmente, acho que a base do tratamento para diversas doenças é a mudança de hábito de vida. Com certeza. Entre ela, pressão alta, diabetes, né? A obesidade não está longe disso, já também é uma doença metabólica. Então, ela vai estar associada a todos esses hábitos de vida. Então, uma boa noite de sono, praticar atividades físicas, ter uma boa saúde mental, afinal nós estamos falando de saúde, né? E saúde nada mais é do que o bem-estar físico, psicológico e todos esses bem-estares que vão fazer a gente se sentir bem. E quando a gente trata especificamente da obesidade nesse tema, o que nós temos que ver? A pessoa acha que é só perder peso. Antigamente, pessoal, o estigmatismo da sociedade falava que assim, o obeso era aquela pessoa que era preguiçosa, era aquela pessoa que, relaxada, que não queria cuidar do seu bem-estar. Hoje em dia a gente já tem uma visão totalmente diferente, que a gente sabe que por ser essa doença, é uma doença multifatorial,
Entre elas, por exemplo, a compulsão alimentar pode estar levando a um quadro de obesidade. Entre elas, o sedentarismo pode estar levando a um quadro de obesidade. O erro alimentar, o ambiente obesogênico, que hoje a gente fala bastante, tá propício a isso. Então, sim, o primeiro passo é a gente, durante o tratamento da obesidade, é a gente tentar que o paciente entenda que ele precisa mudar os hábitos dele, independente se ele está com a medicação ou não está com a medicação. Ele não tem que ser emagrecido, ele tem que emagrecer durante o tratamento. Então, é algo que é um pouquinho mais complexo, por quê? Porque vai chegar uma hora que nós vamos ter que tirar essa medicação desse paciente e ele vai ter que continuar com esses hábitos, ele não vai poder ter reganho de peso. E o que acontece, muitas das vezes, até mesmo com a cirurgia bariátrica, não apenas com tratamento medicamentoso, durante a própria cirurgia bariátrica, nós temos muito problemas com reganho de peso após. E se a gente não tiver uma mudança do estilo de vida, a gente acaba levando esse paciente a reganho de peso e voltar todos os problemas em que ele tinha anteriormente. Então, é algo que nós temos que, lá na base, a gente está batendo desde o começo, desde a primeira consulta. Agora, em relação ao uso dos medicamentos, você pode falar um pouco mais sobre as características do Ozempic, as características do Mounjaro, efeitos colaterais? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre cada um deles. Com certeza. E também os resultados que cada um pode Com certeza. trazer. Bom, o Ozempic, ele é uma molécula que ela atua no análogo do GLP-1. Então, o que é o análogo do GLP-1? É um hormônio que é produzido pelo nosso próprio intestino. A diferença é que esse hormônio, quando produzido no nosso intestino, rapidamente ele é degradado. Então, coisas de alguns segundos, 40 segundos, ele é degradado no nosso corpo. Nós conseguimos mudar essa molécula como forma dela ficar mais tempo no nosso organismo ativa. E com isso a gente vai ter o efeito dela por tempos maiores. E o que essa molécula análoga do GLP-1 realmente faz? Ela vai estimular o nosso pâncreas a produzir mais insulina, ela vai deixar o nosso trato gastrointestinal um pouco mais lentificado, e além dessas vias gastrointestinais em que ela vai fazer aumento da saciedade, tem algumas vias neurológicas em que ela vai tratar a obesidade também, onde você vai aumentar a saciedade e a saciação, né? Então, saciação é o tempo que a gente come até ficar satisfeito, a saciedade é o período até a gente, numa nova refeição, a gente ter essa sensação de estar satisfeito até uma próxima refeição. Então, ela atua nesses dois parâmetros, facilitando que a gente diminua o consumo alimentar. Lembrando, gente, a gente vai diminuir o consumo alimentar, só que é muito importante a gente ver que a gente tem que comer certo. Não adianta eu comer alimentos com maior quantidade calóricas, onde tem uma densidade calórica maior, que eu não vou estar emagrecendo dessa maneira, né? Não é apenas o volume em si, a gente vai diminuir o volume, só que se eu não diminuir a quantidade calórica, eu acabo tendo esses mesmos efeitos. Perfeito. Agora, o que essas moléculas fazem e como efeitos colaterais até podem ajudar? Muitas das vezes, aquela vontade que a gente chama de food noise, por exemplo, que é aquele ruído alimentar, onde toda hora você está pensando em comida, essas moléculas elas vão ajudar nesse processo, porque diminui essa ansiedade para querer comer. E aí a gente não fica pensando em comida o tempo inteiro. Então, são características da molécula que ajudam muito, e muitas das vezes a gente usa para paciente emagrecer, só que ele fala assim, ó, tive muitas melhoras em outros aspectos quando eu usei ela, né? E um desses aspectos é assim, eu fiquei mais calmo. Então, é algo que a gente consegue ver na prática clínica. Só que como efeitos colaterais, esse análogo do GLP-1 tem muita constipação intestinal. E nessa constipação intestinal, pacientes que já são constipados previamente, isso pode piorar. Quem tem refluxo, essa medicação pode propiciar ainda mais refluxo, pode causar essas alterações. Quem tem cálculo na vesícula, se a gente não começar um tratamento com essa medicação, isso é algo que nós temos que ver, porque a gente tende a propiciar, aumentar o cálculo na vesícula, já que a gente está emagrecendo. Todo o processo de emagrecimento aumenta o cálculo na vesícula, então a gente corre risco de ter pancreatites, algumas outras doenças associadas às vias biliares. Então, é algo que tem que ser pensado, tem que ser orientado, isso em consulta inicial. Já o Mounjaro, além dela ter essa molécula do análogo GLP-1 fazendo todas essas funções, ainda existe uma outra molécula, que é o GIP, que é outro hormônio também produzido pelo intestino, que também vai fazer alguns mecanismos diferentes além do GLP-1.
vai aumentar a produção ainda mais de hormônio de insulina pelo pâncreas, mas além disso, alguns efeitos de quebra de gordura, principalmente subcutânea, e gordura até dentro da musculatura nós temos algumas gorduras. Então ela ajuda nessa quebra de gordura intramuscular, facilitando o metabolismo de algumas moléculas. Quando a gente vai ver a eficácia delas, então o Ozempic, que seria a semaglutida, ela teria uma eficácia num estudo de 68 semanas, uma eficácia de perda de peso de até 16%. Já quando a gente vê o Mounjaro, que seria a tirzepatida, ela tem uma eficácia na perda de peso em estudos de até 72 semanas de até 23%. Então, são medicamentos em que praticamente se igualam à perda de peso de uma cirurgia bariátrica. Tanto é que nos Estados Unidos há uma redução aí de 35% a 40% do número de cirurgias bariátricas, né? Sim. A gente vai fazer um breve intervalo e volta para conversar sobre esse tema. Fiquem com a gente. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A Personal Card é a melhor e mais completa administradora de cartões de benefícios corporativos do país. Mais de 1 milhão de beneficiados utilizam hoje os cartões da bandeira Personal em toda a nossa rede, que inclui milhares de estabelecimentos por todo o Brasil. Personal Card, um mundo de benefícios em suas mãos. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cacemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Estamos de volta
Saúde Algo Mais, hoje conversando com o Dr. Jean, com a doutora Simone, sobre o tema importante que é o tratamento da obesidade. Simone, muito bem, nós chegamos a um ponto que há muito tempo a ciência aguardava, que era a descoberta de medicamentos eficazes para o tratamento da obesidade. Mas, obviamente, nosso tempo aqui é curto para falar sobre isso, existem protocolos para retirada, protocolos de manutenção desses medicamentos, que não incluem, obviamente, o suporte emocional para o paciente. Porque o paciente pode ficar inseguro em relação a esses protocolos de retirada. Né, Jean? Como é que a gente pode fortalecer esse paciente emocionalmente para ele realmente fazer o tratamento, fazer a mudança de hábitos de vida, né? E possa ter uma vida realmente com bastante êxito nessa questão do controle da obesidade? Em primeiro lugar, a pessoa ela tem que estar sendo acompanhada profissionalmente, né? Justamente porque o profissional da saúde é que vai conseguir identificar... Não é só ir lá na farmácia e tomar injeçãozinha. Exatamente. Né? E felizmente, inclusive, a compra dessas medicações agora vai ter mais critérios. Só com foi uma ótima iniciativa, realmente. Perfeito. Então, essa é a primeira questão, que se a pessoa ela faz uso dessas medicações sem acompanhamento médico, psicológico, nutricional, a probabilidade dela ter um reganho de peso após, né, parar de tomar medicação é altíssima. E a gente também não pode negar o quanto essas medicações elas não são acessíveis ainda para todas as pessoas fazerem um tratamento a longo prazo. Elas são caras. Então, o que a gente vê? As pessoas iniciando o tratamento, utilizando 1 mês, 2 meses, muitas vezes param porque acabam parcelando a compra dessas medicações e ficam sem condições de fazer o tratamento completo, que é o que de fato vai fazer com que a pessoa efetivamente consiga diminuir o peso e estabelecer outras redes de suporte, outros tratamentos para fazer a manutenção dessa redução de peso. Né? Então, o acompanhamento psicológico é importantíssimo, porque profissionais da saúde mental vão trabalhar comportamento. Né? Muitas abordagens psicológicas têm como foco a mudança de comportamento para que a pessoa consiga mapear todo o seu contexto de vida, questionar suas condições de trabalho, seus relacionamentos, a forma como ela se relaciona com a comida, para que ela consiga, de fato, reorganizar tudo e fazer a manutenção, né, da perda de peso. Jean, um ponto importante, né, que é o tempo de tratamento, que a gente não falou com clareza. Né? E que protocolos seriam esses, né, para retirada, para manutenção? Sim. Bom, a gente pensa assim, nós estamos tratando o excesso de gordura corporal, né? Então, para a gente estabelecer... que é uma doença crônica, que é uma doença importante ser colocado. E o que nós temos que ter como fato é assim, nós temos que diminuir essa gordura corporal. Esse é o princípio básico, né? E para a gente diminuir essa gordura, às vezes tem pacientes que vão ficar a vida inteira, onde vai permanecer esse tratamento. Né? E quando a gente vê algumas vias do tratamento, onde principalmente é o manejo comportamental um dos principais, esses manejos comportamentais, eles são importantes que a gente dure o resto da vida. Enquanto a pessoa estiver com um excesso de peso, ela tem que manter esses manejos. E lembrando que a gente vai ter um point set onde a gente vai perder esse peso, só que se a gente parar de fazer o manejo comportamental, o tratamento específico, a gente vai voltar naquele maior peso que nós já tivemos na vida. Então, esse é algo que é extremamente importante a gente estar salientando. Uma pessoa com obesidade é igual uma pessoa com diabetes. Sim, um diabetes começar voltar a comer doce, ela vai voltar ao diabetes, mesmo que ela não estiver usando medicação. Perfeito. Então, essa medicação às vezes pode ser usada para o resto da vida, se necessário. Só que o manejo comportamental, isso vai ter que ficar para sempre. Isso é fundamental. Muito obrigado, Simone, muito obrigado, Jean, pela participação de vocês aqui no Saúde Algo Mais, esclarecendo um tema que está verdadeiramente em todas as rodas de conversa. Muito obrigado. Obrigado. E obrigado a vocês que nos acompanham diariamente aqui na TV MBS Record. Um grande abraço, um grande dia a todos.